Seja bem-vindo ao programa Com a Palavra. Nesta terça-feira estamos recebendo mais um convidado especial, abordando um pouco da política aqui na capital alagoana, já falando também de eleições que serão realizadas no mês de outubro, e dessa vez a gente traz aqui o convite, traz aqui o convidado especial, o Fábio Rogério, que foi eleito vereador por Maceió, esteve na Câmara de Maceió durante 11 meses, no lugar do vereador Dr. Kleber Costa, e é pré-candidato a vereador por Maceió, quer voltar à Câmara, onde esteve por esse período de quase um ano no Parlamento da capital. Fábio, seja muito bem-vindo ao programa Com a Palavra, satisfação em recebê-lo aqui nos nossos estúdios, viu? Alan, satisfação toda minha, ter essa oportunidade de apresentar à sociedade alagoana um pouco da nossa história, um pouco da nossa atuação parlamentar e quais são as perspectivas, os desafios para a eleição do mês de outubro, eleição para a Câmara de Vereadores de Maceió. Estou muito feliz e estou à disposição para, com a palavra, a gente falar um pouco de todo esse trabalho. Bom, Fábio, como é que foi essa sua passagem pela Câmara de Maceió durante esses 11 meses? Foi uma experiência importante para você? Deu para entender como é que funciona o parlamento? Como é que é esse convívio com as pessoas agora, estando como vereador? Como foi o seu papel durante esse quase um ano? Alan, foi uma experiência, acredito que a da mais importante no campo de trabalho na minha trajetória de vida. A gente conseguiu, ocupando o cargo de vereador por Maceió, no qual eu tentava desde 2016, quando fui candidato a vereador pelo PV, e na última legislatura, na última eleição, candidato pelo PSB, tive essa oportunidade de apresentar um pouco para aquela casa e para a sociedade de Maceió a nossa vivência pastoral nas pastorais sociais da Arquidiocese de Maceió, a minha vivência também nos conselhos de direito, no conselho tutelar, no conselho da pessoa idosa. Estive também presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Então, levei para aquela casa um pouco dessa relação, dessa prática de contato com a sociedade civil e com os órgãos públicos. E também, Alan, tive a oportunidade de me formar em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Alagoas. Então, a experiência da teoria com a prática fez com que a gente pudesse dar uma contribuição na Câmara de Vereadores de Maceió. Chegando lá, fui muito bem recebido por todos os companheiros, os pares aí, participando das comissões, fazendo uma atuação muito presente lá no plenário. A gente teve presença 100% em todas as sessões legislativas, só não estive quando estava fazendo atuação fora do Estado, mas atuação parlamentar também. Então foi uma experiência maravilhosa para mim, que vou levar para toda a vida, uma experiência que estou com muita vontade de retornar para aquela casa, porque o suplente ele tem muita limitação, é diferente de quem tem um mandato por completo. Digo isso em diversas situações dentro daquela casa. Por exemplo, a gente tinha uma equipe muito reduzida, para estar atuando. A gente precisa ter uma equipe completa, do assessor ao chefe de gabinete, a parte jurídica, e tudo isso é necessário para que a gente tenha uma atuação dentro daquela casa. Mas a gente fez em 11 meses o que alguns parlamentares não conseguiram fazer em 4 anos. A gente conseguiu atuar com projetos de leis relevantes, com mais de 400 indicações, Alan. A gente foi para as comunidades, foi conhecer a realidade e foi dialogar com o executivo e trazer melhorias em diversas áreas, da infraestrutura à iluminação pública, ao meio ambiente, à educação, à saúde pública. A gente foi em loco e foi fazer essa articulação, esse diálogo com o Poder Executivo. Nós tivemos também, Alan, a oportunidade de conceder comendas a pessoas que têm trabalhos extraordinários, que têm trajetórias relevantes na área social, na cultura, na educação. Pessoas que estavam comigo na minha caminhada profissional e na caminhada do dia a dia também nas comunidades, A exemplo de uma Salete Beltrão, uma grande assistente social, que trabalhou comigo na Secretaria de Prevenção à Violência, e a gente concedeu uma comenda relevante aos trabalhos na área social.
A exemplo do Alan Fidelis, músico de Maceió, um talento da música, concedemos relevantes trabalhos na área da cultura. E aí teve também pessoas como o Dr. Luiz Homero, secretário de Saúde, o professor Francisco Silvestre, uma referência na causa da pessoa idosa, a Coronel Valdenise, um trabalho brilhante de proteção e cuidado da criança e do adolescente na prevenção às drogas. Então, o mandato nos proporcionou estar junto das comunidades e levar para aquela casa a sociedade civil. A gente teve, durante esses 11 meses, uma atuação muito forte nesse campo, no campo social, na educação e na cultura. Você que tem uma formação em ciências sociais, chama a atenção, né, pelo seu trabalho à frente do Conselho Tutelar, na parte baixa, principalmente da capital alagoana. Isso lhe tornou um desafio mais fácil na Câmara de Maceió, ter tido essa experiência fora da Câmara, fora do Parlamento, e agora como vereador, você entender que essa realidade merece uma dedicação muito grande de um vereador, de entender os problemas da cidade, principalmente os problemas sociais, que é um desafio, né? As pessoas das comunidades mais vulneráveis que não têm a atenção do Estado, do poder municipal. Isso lhe trouxe um diferencial dos outros vereadores durante esse período aí de quase um ano na atuação parlamentar, Fábio? Sim, Alan, isso facilitou e foi uma responsabilidade ainda maior, né? Porque quando eu estava lá no campo da cobrança, de ir para uma rede social e cobrar do legislativo, de ir participar das audiências e cobrar do vereador atenção àquela demanda, agora foi um trabalho de ser cobrado pelo cargo que estava ocupando. E o que facilitou essa vivência nos conselhos de direitos, a gente entender o que é necessidade da assistência social, o que é necessidade da política da criança e do adolescente, qual é o grande desafio para que a gente possa fomentar e fortalecer a cultura popular, promover a cultura popular. Alan, quando eu falo das atuações nas pastorais sociais, eu estou falando desde 97. Desde 1997, a gente tem esse engajamento nas pastorais. Eu conheço aquela realidade da Sururu de Capote, da Torre, do Papódromo, desde essa época. Eu conheço a realidade da Vila Ematé, Antigo Lixão, desde o meu início do grupo de jovem, porque a gente fez uma igreja em saída, foi a esses encontros. Eu conheço a realidade dos idosos em Maceió, desde essa época, quando a gente começou a visitar a Casa do Pobre, o Lar São Vicente de Paulo, o Luísa de Marilac. Então, isso facilitou para a gente chegar naquela casa e realmente entender, compreender e apresentar projetos de leis relevantes, ter um trabalho de fiscalização, no qual, durante esses 11 meses, nós visitamos 50 instituições sociais e públicas, fazendo trabalho de fiscalização, fazendo trabalho de articulação, buscando fortalecer as pautas apresentadas. Então, facilitou muito essa vivência, né, nas comunidades. A gente tem, como você falou, uma atuação na área da Jatiuca, naquela parte baixa de Maceió, mas hoje a gente tem uma abertura de ir ao encontro de associações, de lideranças comunitárias, de instituições em toda a parte da cidade. Então, isso nos ajudou bastante nessa relação de representatividade na Câmara. Seu trabalho, essa sua passagem na Câmara, esse fortalecimento com os segmentos que você tem atuado, isso lhe deixa mais forte para buscar essa reeleição, visando as eleições desse ano, Fábio? Vai aumentar o seu capital de votos, a sua capacidade de aglutinar novos votos, porque você teve aí pouco menos de 1.500 votos na eleição passada, né? E vai para um grupo de um PSB que tem nomes importantes também. Então, você vai ter que ter uma votação maior, mais expressiva, para poder votar a Câmara de Maceió. A participação durante esses 11 meses na Câmara de Vereadores nos proporcionou realizar um trabalho e de forma muito transparente, de uma forma muito objetiva, apresentar para a sociedade esse trabalho. O Instagram, né, no qual hoje é um canal que a gente apresenta a nossa vida pública, está lá toda a minha trajetória, né, que não é importante ver apenas nesse período agora de atuação parlamentar, mas toda a minha trajetória. E diariamente a gente publicou
as atividades, as ações, as visitas realizadas, as audiências públicas que participamos. Então o Instagram hoje é o portal de visita para aquele que é o formador de opinião, para aquele que vai votar procurando saber quem é o candidato que tem um perfil que se encaixa comigo, que eu me identifico nas pautas que eu defendo. Então, muito eleitor, com certeza, vai lá conhecer um pouco do Fábio Rogério e vai poder, na hora da eleição, comparar com outros candidatos. Alan, eu fui candidato em 2016 a vereador, tive 2.500 votos. Agora, em 2020, a gente foi candidato pelo PSB, tive 1.280 votos. Uma eleição difícil, que é a eleição que tivemos 600 candidatos a vereador, eleição ainda relacionada à pandemia. A pandemia teve muitas pessoas que não foram votar, né? Muitas pessoas iam até mim dizendo, eu não vou, Fábio, votar, eu não vou junto com minha mãe esse ano, quero que você me entenda, compreenda, mas não vamos poder votar em você esse ano. Então, a gente tinha uma expectativa de reduzir a nossa votação. E quando nós olhamos lá no final o resultado, todos os candidatos a vereadores tiveram essa baixa, devido à quantidade de candidatos e devido à questão da pandemia. Mas, Alan, foram esses votos que me deram a oportunidade de ocupar o cargo de vereador. Se eu não tivesse tido essa votação, não estaria como suplente e assumindo durante os 11 meses. Então, eu agradeço a cada cidadão que foi, inclusive, com dificuldades votar. Eu lembro que foi cadeirantes, eu lembro que foi pessoas com mais de 92 anos, por exemplo, sou Lorival, que mora lá na Jatiuca. Então, essas pessoas foram de forma espontânea. O voto no Fábio Rogério é um voto espontâneo, é um voto que não tem a troca de favores, nem a troca da compra de voto. Nunca existiu isso. Então, era obrigação minha ocupar aquele cargo de vereador e fazer a diferença. E mostrar representatividade. E estar de domingo a domingo nas comunidades. Pode olhar meu Instagram. De domingo a domingo, nós estávamos em alguma região de Maceió recebendo demandas. E quando era no dia seguinte, a gente ia até uma secretaria. Além da indicação, a gente ia acompanhar com a nossa equipe. Íamos fazer o olho no olho com o secretário, com o diretor, com o superintendente. Então, esse é o papel do parlamentar. Não fiz nada além do que é o dever do Legislativo, da Câmara de Vereadores, né? Tenho também que aqui ressaltar que, desde o presidente Galba Neto, há muitos que eu conheci naquela casa, me deram também a oportunidade de crescer junto na casa. A gente sozinho não faz nada. Então, desde daqueles que eu tenho uma questão política que não é a minha ideologia, por exemplo, e aqueles que caminhavam já comigo, que eu já conhecia de outras questões políticas, a gente teve um trabalho muito próximo aí e consegui, participando, por exemplo, de comissões importantes, como a Comissão de Defesa da Pessoa Idosa, junto com o pastor vereador Oliveira Lima. Participamos da Comissão de Defesa do Servidor, do Consumidor. E são através dessas comissões que a gente traz os conselhos de direitos, que a gente dialoga e busca melhorias para a população. Bom, estamos aqui recebendo hoje o Fábio Rogério, que foi vereador por Maceió durante 11 meses, né? Ele que era suplente do vereador Kleber Costa, esteve por quase um ano na Câmara de Maceió e hoje é pré-candidato a vereador por Maceió. Daqui a pouco a gente volta, vai para um rápido intervalo, se for apenas o primeiro bloco da entrevista com o Fábio Rogério, e no segundo bloco a gente vai falar um pouco mais de eleições, sobre política e também um pouco mais da atuação dele durante a passagem na Câmara de Vereadores. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais programa Com a Palavra. Não sai daí. Projetada para ser um dos principais corredores de conexão da cidade, a via de ligação entre as avenidas do Val de Góes Monteiro e Menino Marcelo já está com obras em andamento. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2026 e essa é mais uma das ações para a melhoria da mobilidade urbana de Maceió. A nova via terá 2 km e 300 metros de extensão. Serão 2 faixas em cada sentido: rotatória, 2 pontes, ciclovias, calçadas acessíveis e pontos de ônibus. A circulação de pedestres e ciclistas ficará mais segura,
E os centros comerciais dos bairros da parte alta terão maior integração. A implementação de projetos de mobilidade urbana para a cidade faz parte do termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades. Para saber mais, acesse braskem.com/compromissos Maceió, porque manter você informado também é um dos nossos compromissos. Quando uma pessoa sai da extrema pobreza e passa a ter o que comer, isso é uma vitória. Mas quando 100.000 pessoas saem da extrema pobreza e passam a ter o que comer, isso é uma verdadeira transformação. Alagoas é o estado que mais reduziu a extrema pobreza no Brasil. São 100.000 pessoas que hoje vivem com mais dignidade. E com o programa Alagoas Sem Fome, avançaremos ainda mais. Governo de Alagoas. Trabalho e coração. Às vezes, o que não serve mais pra gente é muito valioso para outras pessoas. Você sabia que apenas uma pessoa pode salvar até 8 vidas? Escute seu coração. Seja doador de órgãos. Chegou o programa Alagoas Transplanta. Pela primeira vez, Alagoas passa a realizar transplantes na rede pública. Uma conquista do governo. Governo de Alagoas. Trabalho e Coração. E se sua conversa no celular atropelar a vida de alguém? E se seu capacete mal colocado atropelar a felicidade da sua família? E se sua próxima infração atropelar o seu futuro? A imprudência destrói vidas. Consciência no trânsito salva. Maio Amarelo. Paz no trânsito começa por você. Detran. Governo de Alagoas. Estamos de volta aqui com o programa Com a Palavra, nesse segundo bloco, recebendo hoje, aqui nos nossos estúdios, o Fábio Rogério, que é vereador por Maceió, tem atuação importante durante 11 meses, né? Esteve na Câmara de Maceió e hoje é pré-candidato a vereador pelo PSB. Fábio, a gente vai falar um pouco agora sobre política, né? Sobre esses bastidores que aconteceram aí recentemente. Você que é uma pessoa que esteve desde a época de conselheiro tutelar com o JHC, com o prefeito. E ficou muito estranho, pelo menos para mim, a gente que escreve diariamente para o portal Acta sobre o bastidor da política, ficou estranho porque você seguiu no PSB, mas hoje o PSB pertence, né, ao grupo do governador Paulo Dantas, com a Paula Dantas, e o JHC não tem mais domínio do partido. E a gente entendia que você seguisse o JHC por você ter tido um histórico político com ele. Como é que foi esse rompimento com o prefeito e hoje como é que está a sua composição junto ao PSB? Alain, a minha ida para o PSB... A sua continuidade, né, na verdade, isso, né? A minha continuidade, mas eu digo a minha ida em 2016, sim. Para disputar a eleição de vereador, foi por uma articulação e um convite do vereador Francisco Salles, onde ele estava responsável também pela composição daquele grupo político, né, que teve ele, Fábio Costa, Ciderlane, Dr. Kleber, eu, Rodolfo Barros, um grupo muito bom. E foi naquele momento que eu conheci o prefeito JHC, né, no qual nós conversamos falando sobre Maceió, os desafios do poder executivo com a cidade. E também eu mostrei o meu interesse em ocupar um cargo na Câmara de Vereadores de Maceió, disputando aquela eleição, onde o partido tinha nomes fortes, né, como esse que eu acabei de citar agora, e a gente foi para a disputa. Conseguimos ficar numa terceira suplência, né, o primeiro suplente Dr. Kleber, segundo Rodolfo Barros, eu fiquei na terceira suplência, e a gente teve aí uma situação de participação na gestão, ocupando um cargo de assessor de políticas sociais na Prefeitura de Maceió. Contribuí com a gestão. Eu tive, Alain, assim como ocupei o cargo de vereador, uma dedicação quase que 24 horas à Prefeitura de Maceió. Esse cargo de assessor de políticas sociais, o meu contato, ele estava em todas as lideranças comunitárias, associações de bairros. Não tinha hora e nem dia para eu receber uma ligação e ir em loco também pegar demandas. Essa assessoria, ela faz parte da Secretaria de Governo. E aí, no dia seguinte, eu já estava com aquelas demandas, indo também em outras secretarias, buscar solucionar problemas de várias partes de Maceió. Então, ocupei esse cargo pela Prefeitura de Maceió,
acompanhando também o prefeito JHC em vários encontros, em várias visitas, reuniões, audiências. E aí, Alan, agora na decisão de concorrer no mês de outubro à Câmara de Vereadores de Maceió, a gente tem que ter também um entendimento de um partido que a gente tem a possibilidade de disputar. E por isso que eu continuei no PSB. Eu tinha recebido o convite do prefeito e do seu grupo para fazer parte do PL, mas a gente vai para um PL com mais de 10 candidatos com mandato. A gente vai para um partido que tem fortes nomes disputando a eleição, de família de deputado federal a deputado estadual, a gente que já ocupou cargo de relevantes no Estado. Então, eu estava vendo ali que não ia ter nenhuma possibilidade de disputar a eleição. E eu não gosto de enganar meu eleitor. O meu eleitor vota em mim vendo perspectiva de disputa. Onde é que eu ia para o PL disputar com aquela turma lá que acredito que até quem tem mandato hoje está preocupado naquela disputa. Verdade. Então, Alan, o PSB, recebi o convite do PSB através de Davi Maia, fez o convite a Rodolfo Barros e fez o convite a mim, mostrando que o partido tem a possibilidade de fazer de 2 a 3 vereadores. A gente vê hoje o Milton Ronalça, né, do grupo do Dudu Ronalça, muito forte, né, eles têm um trabalho consolidado na capital, sim. Então acredito que é uma eleição garantida, e a outra vaga, e com a possibilidade de mais uma, vai ser disputada aí pelo corpo desse grupo, que hoje tem um Marcelo Maia, um Rodolfo Barros, um professor Gustavo Pessoa, o Fábio Rogério, o Thales Diniz, né, nomes que tem um trabalho, que tem uma representatividade. Acredito que eu me identifico com essa realidade, Alan, de uma disputa justa, leal, e acredito que a gente vai ter na próxima eleição essa resposta nas urnas. O eleitor de Maceió, ele está fazendo essa avaliação crítica. Quem é que está disputando? Qual a trajetória? Se ocupou o cargo de vereador, o que é que fez quando ocupou o cargo? A gente sabe que o poder econômico ainda é devastador, ele vai para as comunidades, ele vai derramar dinheiro nas periferias, ele vai até para a área nobre de Maceió fazer essa troca também, mas ainda tem o eleitor do voto consciente, do formador de opinião, e esse voto fez com que alguns pares ocupassem essa casa legislativa. Nós temos vereadores de Maceió, e não é 1, 2, 3 que entrou sem esse poder econômico. E aí eu acredito que a gente vai ter esse espaço também, se o eleitor assim, no próximo mês de outubro, ir para as urnas e dar esse voto de confiança ao Fábio Rogério. Você, de certa forma, e aí a gente fala que, é uma pergunta que eu faço, se sente um pouco magoado com o prefeito JHC? Fica um pouco chateado porque você entendeu que poderia ter um suporte melhor durante a sua atuação parlamentar, poderia ter tido uma atuação parlamentar mais eficiente, já que você foi da base da prefeitura, foi de base do prefeito. Você se sente que poderia ter tido um pouco mais de braços abertos, portas abertas na prefeitura durante a sua atuação como vereador, Fábio? Sim, Alan. Primeiro, a gente tem gratidão pela oportunidade de ter ocupado o cargo. Claro. Foi uma articulação política do prefeito, onde Francisco Salles e Kleber Costa ocupou 2 secretarias, a de Cultura e a do Trabalho, e Rodolfo Barros e Fábio Rogério ocupou o cargo de vereador. Gratidão a essa articulação. Mas aí o Fábio mostrou, durante os meses que ocupou na Câmara, trabalho, dedicação, fidelidade. E aí, Alan, faltou algo que eu digo, a minha mágoa não é do prefeito, sim, claro, mas faltou de alguns componentes que compõem a sua gestão, também não vou citar articulação política, né? Articulação, claro, de entender que Fábio Rogério e Rodolfo são pessoas que têm capacidade técnica, que têm boa relação com a sociedade, que é fiel e que poderia retornar à casa, não como suplente, mas como vereador, de fato, sido eleito pelo povo. Só que Fábio e Rodolfo não teria como
votar por um partido, digo a você, com grandes nomes da política de Maceió. Poderia pensar o prefeito, junto com sua equipe, e ver um outro partido que a gente pudesse disputar com chance, e não colocar todo mundo no PL. Então, não tenho nenhuma mágoa do gestor. Eu digo que a gente poderia ter tido um olhar diferenciado, Alan, certo? E não ir para um grupo para ajudar a eleger outros. Qual a sua visão, Fábio, em relação a isso, às políticas sociais que o município tem de responsabilidade, que você tem uma área de atuação tão importante, né? Você acha que a prefeitura faz um bom trabalho, precisa melhorar, tem muitos desafios ainda nessa relação mais social, na assistência social com as pessoas, nas comunidades terapêuticas mesmo, que são muito importantes, né, para a recuperação de pessoas que fez uso de drogas, pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade social. Como é que você enxerga isso no município? Alan, a gestão ela teve avanços, a gestão ela tem um trabalho que mostra na avaliação do prefeito um trabalho em algumas áreas que foi dada uma resposta, mas nas políticas sociais, que é uma área que eu estou no dia a dia, e não é de hoje, no dia a dia, vivendo essas realidades, tem muita coisa que não foi feita e que precisa ser. Por exemplo, eu acompanho as instituições que acolhem pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas que foram fragilizadas por alguma situação em sua vida de violação dos direitos. Digo da criança ao adolescente ao idoso. Então, eu hoje sinto a falta de uma política de mais fortalecimento, de mais olhar e cuidado com essas instituições sociais que muitos chamam ainda de abrigos, que cuidam dessas pessoas. O Conselho Tutelar, ele precisava também ter uma atenção melhor nos seus equipamentos de contato direto com a população. Por exemplo, é preciso ter um sistema de informação com dados, com referências. Hoje não tem. Tem um bom salário para o conselheiro tutelar, mas não só é isso que precisa para ele ter uma boa atuação. Nós temos, Alan, aí, como eu falei, essa causa da pessoa idosa, já era para termos um equipamento público para aqueles mais vulneráveis. A gente já está há um bom tempo com a construção, que se chama Cidade do Idoso, Casa do Idoso, que vai ser construída ali na Ponta Grossa, mas esse equipamento já era para ter sido entregue à população. Nós encontramos nas grotas, nos bolsões de pobreza que ainda existem em nossa cidade, a falta da creche, eu digo, construída pelo Poder Executivo, da unidade de saúde realmente funcionando como deveria. Eu falo de políticas sociais, dos espaços de lazer, né? Eu falo da política social de oportunidade para que o jovem possa ter, através de uma secretaria de trabalho, por exemplo, cursos profissionalizantes para ser inserido no mercado de trabalho. Então, eu vejo que a gente tem que dar uma rodada de chave aí, uma sacudida nas políticas sociais. Mudanças também de gestores, né, na educação, né, quantos passaram ocupando o cargo de secretário, na assistência social também. Eu vejo que a continuidade de um gestor faz com que a equipe continua, entenda, compreenda melhor, porque quando muda, aí muda tudo. Aí vai entender o que é que a sociedade civil está solicitando, as instituições, os conselhos de direitos. Então, eu vejo, Alan, que nas políticas sociais precisa melhorar. E aí não sei se JHC dá continuidade, né, ganhando a eleição no mês de outubro, ou se vem um outro gestor para ter esse olhar voltado às políticas públicas sociais em nossa capital. Tá, e portanto, esse foi o segundo bloco da entrevista com o Fábio Rogério, vereador por Maceió, com a passagem de 11 meses, né, quase um ano na Câmara de Maceió, com atuação importante, inclusive, e pré-candidato a vereador na capital alagoana pelo PSB. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Com a Palavra. Não sai daí, a gente volta já. O
Projetada para ser um dos principais corredores de conexão da cidade, a via de ligação entre as avenidas do Val de Góes Monteiro e Menino Marcelo já está com obras em andamento. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2026 e essa é mais uma das ações para a melhoria da mobilidade urbana de Maceió. A nova via terá 2 km e 300 metros de extensão. Serão 2 faixas em cada sentido. Rotatória, 2 pontes, ciclovias, calçadas acessíveis e pontos de ônibus. A circulação de pedestres e ciclistas ficará mais segura e os centros comerciais dos bairros da parte alta terão maior integração. A implementação de projetos de mobilidade urbana para a cidade faz parte do termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades. Para saber mais, acesse braskem.com/compromissos Maceió, porque manter você informado também é um dos nossos compromissos. Quando uma pessoa sai da extrema pobreza e passa a ter o que comer, isso é uma vitória. Mas quando 100.000 pessoas saem da extrema pobreza e passam a ter o que comer, isso é uma verdadeira transformação. Alagoas é o estado que mais reduziu a extrema pobreza no Brasil. São 100.000 pessoas que hoje vivem com mais dignidade. E com o programa Alagoas Sem Fome, avançaremos ainda mais. Governo de Alagoas. Trabalho e coração. Às vezes, o que não serve mais pra gente é muito valioso para outras pessoas. Você sabia que apenas uma pessoa pode salvar até 8 vidas? Escute seu coração. Seja doador de órgãos. Chegou o programa Alagoas Transplanta. Pela primeira vez, Alagoas passa a realizar transplantes na rede pública. Uma conquista do governo. Governo de Alagoas. Trabalho e Coração. E se sua conversa no celular atropelar a vida de alguém? E se seu capacete mal colocado atropelar a felicidade da sua família? E se sua próxima infração atropelar o seu futuro? A imprudência destrói vidas. Consciência no trânsito salva. Maio Amarelo. Paz no trânsito começa por você. Detran. Governo de Alagoas. Muita coisa, sabe, de bastidores. Bom, estamos de volta aqui no programa Com a Palavra, recebendo o Fábio Rogério, que foi vereador por Maceió durante 11 meses, né? Era suplente do vereador Fábio Costa, assumiu, fez um bom trabalho na Câmara de Maceió e agora está querendo voltar à Câmara como pré-candidato a vereador pelo PSB. Fábio, você tem uma atuação, tem projetos importantes aqui na capital alagoana, né? Como, por exemplo, a gente percebe que uma ação que a prefeitura fez, uma obra que hoje é o conhecido como Parque da Mulher, aquela região daquela pracinha da Jatiuca próxima ao Maceió Shopping, foi revitalizado. Hoje é um espaço que abrange comércios, né, lanchonetes, os próprios food trucks que estão presentes ali também. Aquilo também foi uma ação que teve um braço importante, uma articulação, porque você é daquela região, né? Então, como é que foi aquela construção para poder conseguir a revitalização daquela área tão importante ali para a região da Jatiuca? Alain, o Parque da Mulher ele faz parte de uma transformação, né? Ali era um local de acúmulo de lixo, de metralhas. Ali era um ponto crítico de lixo para aquela região. A gente ia dormir tarde da noite com as caçambas levando 2, 3 viagens assim de metralhas, de todo tipo de lixo. E a comunidade estava inquieta, angustiada com aquela realidade ali. Um espaço que poderia virar uma praça pública. Tinha um projeto, tinha um recurso, mas não teve a vontade de um gestor de realizar. E na pré-campanha do prefeito JHC, eu levei ele até lá, reuni minha equipe e a gente caminhou todo aquele percurso, caminhando pelo mato alto, pelo lixo, tinha uma quadra de esporte que estava deteriorada e a gente ficou em cima, Alain, acompanhando. Desde quando o prefeito assumiu até o dia que ele deu a ordem de serviço, eu me reunia com secretarias, eu mandava mensagem para ele, junto com a nossa equipe também, e com os moradores da região, e ele deu a ordem de serviço, já logo no começo do seu mandato, reuniu lá os moradores, e aí a praça que tinha o nome Carlos Silva Nogueira, que é aquela avenida paralela a Luiz Amado de Castro, ele ouvindo os moradores,
lançou o nome de Parque da Mulher, porque foram as mulheres que o tempo todo, de alguma forma, plantaram, cuidaram, cercavam com arame farpado algumas regiões para o pessoal não jogar o lixo. Então foi em homenagem às mulheres. E um parque porque a quantidade de árvores que a gente tem, né, naquela área ali que vai entre o G Barbosa ao Maceió Shopping. Isso. É uma área muito bonita. Hoje tem 2 quadras de esportes, hoje tem 2 praças de alimentação para mulheres empreendedoras, né, para os food trucks. Hoje nós temos o nosso projeto lá com 80 mulheres, que é o projeto Mulheres Empoderadas, que leva saúde, que leva dança, que leva música toda segunda e quarta-feira, gratuito, ali naquela quadra de esporte. Nós temos também durante a semana o projeto Garra, que são para crianças e adolescentes, não só incluindo o esporte, mas na cidadania, na formação de um bom ser humano. Então a gente tem esse trabalho presente lá. É naquela região também, Alan, que a gente realiza as festividades do Natal ao Carnaval. E também realizamos agora São João é bem movimentado, São João, né? Nós temos o Arraiá Filhos da Jatiuca, que é um arraiá que eu estou à frente junto com o Eric Cardoso, que é um músico forrozeiro. A gente realizou agora um grande São João com artistas locais, com a quadrilha junina, com o trio Pé de Serra, com as famílias participando num clima de muita alegria, de muita harmonia, de muita paz. Então, o objetivo nosso é esse: levar para as pessoas oportunidade de estar se interagindo, de ter o lazer, de ter esse cuidado da criança ao idoso. Então, hoje o Parque da Mulher é essa referência. Eu moro ali há 46 anos, bem próximo ali ao Passaporte do PC, que é um passaporte conhecido ali da região. Então, Alan, hoje o Fábio, retornando para a Câmara de Vereadores, vai lutar junto com a sociedade para que mais espaços como aquele aconteça, vire, transforme a vida da população. A gente imagina o quanto ali uma área que estava totalmente esquecida agora vira espaços para restaurantes, espaços para o comércio local investir. Muitas residências ali, o valor aumentou devido à construção do Parque da Mulher. Famílias, Alan, que vêm não só daquela região ali, mas de toda aquela parte baixa, e outros que passam ali de carro para conhecer o Parque da Mulher. Então, eu acredito que esse trabalho de reconhecer esses espaços como equipamentos que vai oferecer qualidade de vida para a população é a nossa missão, é o nosso objetivo enquanto parlamentar, enquanto cidadão. Além do Parque da Mulher, Fábio, você tem outra obra importante que você pudesse trazer aqui para a gente, que você conseguiu, né, junto para alguma comunidade, fruto de articulação sua com a Prefeitura, durante sua passagem na Câmara, também teve outras obras, ou outra obra que você possa entender que seja importante citar? Alan, a Praça da Bíblia, que ficará próximo, ela é um equipamento não só para aquela região da Jatiuca, mas é um equipamento que está a serviço da comunidade cristã, né? É uma praça que foi também pedido nosso, a revitalização dela, com a presença do prefeito lá. Hoje, alguns irmãos evangélicos, católicos, ocupam aquela praça para fazer seus momentos de louvor, de pregação, de oração. Foi uma solicitação nossa. Nesse período que eu fiquei na Câmara de Vereadores, Alan, a gente fez uma peregrinação por toda a cidade de Maceió. E posso dar um exemplo, como tivemos tantos outros, no conjunto Virgem dos Pobres, Virgem dos Pobres 2, a convite de um gari, né? Um gari que é também muito querido, muito conhecido na região, o Felipe, ele e o Bira, me fez o convite para conhecer aquela comunidade. E chegando lá, em uma vila, né, com bastante residências, né, mas era um local que eles falam que há 30 anos ninguém chegava lá. Inclusive eles davam voto, né, a outros nomes da política, mas que essas pessoas depois da eleição não apareciam. E eu não fui enquanto pré-candidato, eu fui enquanto vereador por Maceió. Chegando lá, o esgoto estava a céu aberto. Chegando lá, estava tudo escuro, não tinha iluminação, Alan. As crianças brincando em meio a situações bem difíceis, bem precárias.
a gente encontrou a falta de assistência na saúde. Então, eu estive numa noite lá, no dia seguinte eu procurei fazer o trabalho do parlamentar e articular com o executivo. Levamos as equipes da Secretaria de Saúde, com saúde da gente, levamos a Ilumina, colocou LED em toda a região, levamos a infraestrutura, onde foi preciso fazer um trabalho para depois recapear, pavimentou toda essa área. Então, aquelas famílias ficaram gratas, né? Há uma presença de uma pessoa que nunca teve o voto deles, que chegou lá e disse: eu quero fazer por vocês porque eu quero ver dignidade nessa comunidade, respeito a vocês. Vocês não podem ser tratados de forma diferente. Então, essa mudança, essa transformação que aconteceu nessa região da Virgem dos Pobres foi sim uma intervenção nossa, um trabalho nosso enquanto vereador. Tá ok, portanto, tá aí as obras importantes, né, fortalecidas com a atuação do Fábio Rogério, que, como a gente havia destacado, teve uma atuação muito importante na Câmara de Maceió, apenas 11 meses, mas deu para fazer bastante coisa. Fábio, a gente quer agradecer aqui a sua participação, desejar boa sorte nesse pleito agora que vai ser realizado em outubro, né, que você possa estar ali firme e forte em busca do voto. Desejo isso para todos que vêm aqui, viu? Boa sorte a todos vocês, que vocês possam ter êxito. É claro que nem todos entram, né? A gente sabe que a disputa por uma vaga na Câmara é muito acirrada, principalmente aqui na capital alagoana, mas é importante a gente ter pessoas de bem, pessoas sérias, trabalhando em prol do desenvolvimento de políticas públicas que possam beneficiar principalmente os alagoanos, os maceões que mais precisam, viu, Fábio? Muito obrigado, Alain, pela oportunidade de vir aqui no Acta e no Com a Palavra, a gente falar um pouco desse nosso trabalho, dessa nossa história. Vamos disputar a próxima eleição, espero ter êxito nas urnas. Se não voltarmos a casa, nós vamos continuar fazendo a política que a gente faz desde a década de 90, desde quando eu nunca pensava em entrar na política partidária, mas vamos continuar fazendo a boa política, estando com as pessoas, mostrando às pessoas a importância de termos naquela casa, entre os representantes do povo, pessoas que estejam preparadas para ocupar o mandato, que têm afinidade com o povo. Essa vai ser a nossa missão durante esses meses e no decorrer de toda a nossa trajetória. Muito obrigado e fico muito feliz pela oportunidade de estar falando com a população alagoana através desse importantíssimo canal de comunicação. Obrigado, portanto, Fábio Rogério. Bom, esse é o Com a Palavra desta terça-feira. A gente volta na próxima terça-feira, sempre recebendo personalidades, políticos, para falar um pouco aqui dos bastidores da política de Maceió, do estado de Alagoas, principalmente em um ano tão importante que é o ano eleitoral. Forte abraço, muito obrigado pela sua audiência.